É você uma pessoa de criar muita confusão? Ou, em outras palavras, somos nós pessoas barraqueiras? Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Pleidianos e do programa Papo É. Como na introdução, pessoas barraqueiras, né? Bem, o termo barraqueiro, né, é uma palavra do popular, né, mas que se traduz, né, dentro do seu diagnóstico clínico, dentro daquilo que é o significado do ato em si, né, são pessoas de comportamentos meio exagerados, né? Do ponto de vista psicológico, esse comportamento pode estar ligado a diversas características, como transtornos de personalidade e de humor. Mas vamos lá, o que interessa muito mais? Nós estamos aqui para poder tentar descobrir se nós nos encontramos dentro dessas características psicológicas e como que nós podemos fazer para evitar esse tipo de comportamento. Afinal, ser barraqueiro é de longe ruim, né? É de longe é ruim, é uma coisa que ninguém gosta, né? Isso é bem da verdade. A primeira coisa que nós temos que classificar em nós é a dificuldade de autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? Controlar suas emoções, principalmente coisas negativas, como raiva, frustração, pessoas que ficam irritáveis muito fáceis, né? Elas tendem a ter baixa tolerância à frustração e reagem de forma desproporcional a eventos cotidianos. O que quer dizer? Às vezes acontece tantas coisas que, né, que a pessoa acaba respondendo aquilo de maneira muito mais exageradamente do que realmente é a situação em si. Segundo, impulsividade. A impulsividade é a tendência de agir sem pensar nas consequências. Em um conflito, isso se manifesta como explosão verbal ou física, onde a pessoa não consegue frear a si mesma antes de gritar, insultar ou ainda iniciar uma agressão física, né? Uma briga física. Essa falta de controle dos impulsos pode estar associada a uma série de condições. Depois, imaturidade emocional. Muitas pessoas, tidas como barraqueiras, demonstram uma maturidade emocional limitada. Elas podem ter idade emocional de uma criança de 3 anos, por exemplo, que significa que não conseguem tolerar frustração e busca culpar os outros por seus próprios problemas e sentimentos. A falta de uma autoconsciência e uma autorreflexão de si próprio é um sinal forte da imaturidade emocional. Elas evitam a responsabilidade por seu comportamento e preferem se colocar em uma condição de vítima. Isso é muito comum, né? Você encontrar pessoas que não assumem a responsabilidade das coisas que fazem, não se colocam diante de situações às quais exigem delas um comportamento, um pensamento, um posicionamento de gente adulta. Nós acabamos tendo comportamentos, às vezes, de crianças de 3 anos de idade. Por quê? Porque nós, de maneira geral, nós temos resistência mesmo a responsabilidades. Por quê? Porque quando você é centrado para o senso de responsabilidade, há uma sensação de que você está perdendo algo ou que você está deixando de ganhar algo diante do senso de responsabilidade. Quando que, na verdade, nem uma coisa nem outra. O senso de responsabilidade é nada mais, nada menos do que o reflexo do seu caráter, de confiabilidade, de respeito, de concordância com as coisas, com os acontecimentos da vida, com o respeito ao próximo e até mesmo a forma como você se projeta dentro de determinadas situações.
Isso vai determinar o quanto você é ou não confiável aos olhos de outras pessoas diante de determinadas situações. Depois vem a necessidade de atenção e validação. O drama e o conflito podem ser uma forma de buscar atenção e validação. Para algumas pessoas, o caos é a única maneira de se sentirem notadas, né, ou vistas, né? Elas podem desestabilizar o ambiente e as pessoas ao seu redor para se tornarem o centro das atenções, mesmo que a atenção seja negativa. Esse comportamento pode estar ligado à baixa autoestima e a um sentimento crônico de vazio. Isso é um problema extremamente sério, porque pessoas que buscam ser notadas têm que ter seu foco, né? Como se ela estivesse no centro de um palco e toda a atenção tem que ser voltada para ela. São pessoas extremamente perigosas. Por quê? Porque por detrás de desse ego, vamos assim dizer, esse ego inflamado, existe uma necessidade básica, uma necessidade primária que não foi suprida em algum momento da vida da pessoa. Isso é de longe um problema. Por quê? Porque essas necessidades, elas vão se traduzir amanhã ou depois em agressividade. Portanto, um acompanhamento psicológico é extremamente necessário, porque para colocarmos essas deficiências no seu devido lugar, como elas devem ser tratadas, e que você se trate como uma pessoa como você deve ser, e não a partir de um palco onde você degladia diariamente por atenção, mesmo diante de barracos. Padrões e pensamentos extremos, né? Aquela coisa do tudo ou nada, vocês já viram essa frase, né? O pensamento do tudo ou nada é muito comum. A pessoa tende a ver situações e as pessoas em extremos, como totalmente boas ou totalmente ruins. Isso leva a uma visão de mundo distorcida e a reações exageradas. Por exemplo, um pequeno erro de um amigo pode ser visto como uma traição imperdoável, o que justifica uma reação explosiva. Temos que tomar cuidado com isso, porque, primeiro, gente, esse negócio de extremismo, né, do tudo ou nada, ou você está a meu favor, ou você está contra mim, ou você é a favor daquilo que acredita, ou você está contra mim, isso é errado. Por quê? Porque nós colocamos na situação como fosse da bondade e maldade. Não existe ninguém 100% bom e 100% mal. Como, da mesma forma, não existe pessoas totalmente corretas e totalmente erradas. O contexto da nossa vida, o modo como a vida ela é gerenciada todos os dias, vai determinar essas nuances. Tem momentos que nós vamos reagir de maneira tranquila. Tem dias que nós vamos reagir de maneira pessimista. Tem dias que vamos estar em negação. Por exemplo, se você observar uma pessoa que tem uma doença extremamente séria, no primeiro momento ela fica triste, agressiva, revoltada com Deus, com o mundo, com a vida, porque ela ficou doente daquele jeito, porque ela pegou uma doença séria. Tanta gente que é ruim deveria ter esse tipo de pegar algum tipo de doença. Não, ela pegou. Então a primeira coisa é essa, né? Raiva do mundo, da vida, dessa injustiça. Depois vem um tratamento. O tratamento ele traz uma ponta de esperança para a pessoa e isso meio que alivia essa carga. O tratamento pode dar certo, ele entra em remissão a sua doença, ótimo, mas não, pode ser que ela volte novamente, é só uma coisa temporária e a pessoa fica navegando nesses altos e baixos, né, de emoções. Então o que acontece? Esses altos e baixos, que são os extremos, não levam a lugar nenhum. Por quê? Porque a realidade ela é o que ela é. A realidade não vai mudar por conta das suas oscilações, né, extremadas. É igual gente que tem, por exemplo, mora num bairro que ele não gosta. É uma realidade que não tem que sair presente. Ele não tem condições de sair daquele bairro e não conviver aquele bairro. O bairro não vai mudar porque ele não gosta do bairro. O bairro não vai mudar porque ele não gosta do vizinho da esquerda ou da direita. O bairro não vai mudar porque ele não gosta da posição geográfica da cidade onde o bairro está. Se você não tiver dinheiro para poder sair dali e ir para o lugar onde você quer, você vai ter que se encontrar dentro desse bairro. O que é se encontrar? Achar o seu espaço. Porque o bairro vai continuar sendo do jeito que ele é.
os acontecimentos vai continuar sendo do jeito que é. E isso vale para tudo, com grandes diferenciais, com grandes ressalvas, né? Algumas coisas tendem a ser transitórias, outras um pouco mais permanentes. Mas, em regras gerais, ela é assim. Então não adianta nós levarmos isso pro tudo ou nada. Porque quem perde é somente você. Porque quem olha para você sempre vai olhar torto, feio, com indiferença. Por quê? Porque quem que vai querer conviver com uma pessoa barraqueira? Quem que vai querer conviver com uma pessoa instável? Né? Fora isso, nós temos que compreender que quando nós falamos desse tipo de situação, que nós nos colocamos diretamente nesse ponto, nós temos que entender que por detrás de pessoas tem essa intensidade, ser extremamente explosivo, barraqueiro, como falamos, né? Existem alguns transtornos psicológicos escondidos por detrás. Por exemplo, transtorno explosivo intermitente, que é o TEI, né? Caracterizado por episódios recorrentes e descontrolados de explosões de raiva e agressividade, que são desproporcionais ao evento que a desencadeou. Após a crise, a pessoa pode sentir-se arrependimento e vergonha. Segundo, transtorno de personalidade, né? O tal do borderline, né? O TPB. Pessoas com TPB frequentemente vivem em uma montanha-russa de emoções. Elas têm dificuldade de controlar a raiva, medo intenso do abandono e relações interpessoais instáveis. O pensamento de tudo ou nada é uma característica marcante de quem tem borderline. Então nós temos que compreender essas coisas, gente. Nós temos que tirar da nossa vida, excluir da nossa vida os problemas psicológicos. Depois, problemas de transtornos. Por último, é meio social. O que é meio social? A pessoa cresce dentro de uma família onde, por exemplo, são situações diferentes, né? Minha família é italiana. Quem conhece uma família italiana sabe que eles são gesticulam com a mão, falam alto. Se vocês verem uma família italiana reunida conversando no almoço de domingo, vocês vão achar que estão em pé de guerra. Não. Eles brincam, eles riem, eles falam alto, eles discutem qualquer assunto e a normalidade. Mas existe um limite nessa normalidade deles, que ela não é intransponível. Sabe até onde pode ir. Se já vocês encontram uma família alemã, por exemplo, diante da própria história do país, os alemães, por natureza, eles são pessoas mais quietas, fechadas, discretas, as discussões são as portas fechadas, a volumes baixos, para ninguém ouvir, mesmo dentro da própria casa. Quem é português, então, é pior ainda, porque o português, as famílias de origem portuguesa, por causa da carga do catolicismo sobre Portugal, é tudo aquela coisa austera, quieta, discrição máximo possível. Então nós temos que compreender essas coisas, do que nós vivemos num mundo onde a pessoa sai gritando, falando o que pensa, o que acha, sem filtro, né? Diante de uma irritação, diante de uma situação. Vale dizer que eu falo para vocês, eu conheço pessoas de várias classes sociais, assim como eu creio que muitos de vocês que estão me vendo e me ouvindo já devem ter conhecido pessoas de várias classes sociais. E assim, a classe pobre, vamos assim dizer, né? Nós somos muito mais educados, nós somos bastante educados, somos bastante toleráveis, porque os maiores barracos, aqueles homéricos que eu presenciei, foram de gente milionária, de gente rica. Por quê? Porque você quer ver uma pessoa milionária ser ela mesma, diante de um nervosismo. Por quê? Porque uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem algum nome, algum sobrenome dentro do meio social, ela se autopolitiza. Não faz gestos exagerados, não ri alto, não fala alto, tenta não demonstrar insatisfação. Ela se controla. Por quê? Porque ela tem sobrenome, ela tem uma imagem, né? Ela é uma pessoa importante. Mas dentro de casa, dentro do convívio familiar, é um verdadeiro pandemônio. E aí o que acontece? As maiores guerras, as maiores brigas, os maiores barracos se dão nessas famílias, porque, primeiro, tem dinheiro,
E segundo, por ter dinheiro tem advogado para poder pagar advogado, indenização depois. Então fala o que quer, o que não quer um para o outro. E quanto mais rico, mais estúpido são diante dessas explosões de raiva. Eu penso comigo diante da minha própria experiência, da minha família. Meus pais foram casados por 18 anos, eu nunca vi eles brigarem. Aí vai falar assim, a família nunca brigou? Não, brigaram sim, fecharam pau várias e várias vezes. Só que nós, como filhos e vizinhos, nunca ouvimos e nem vimos. Eu nunca vi. E meus vizinhos, né, que na época eram quase que todos parentes, nunca ouviram. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, eu nunca vi porque meus pais discutiam quando eu não estava em casa. Eu estava na escola. Então eu não quero ver os barracos deles. Segundo, trancado dentro de casa, fechado a porta do quarto. Ali falavam que obras e lagartos um para o outro, e se começasse a elevar muito tom de voz, o outro mandava baixar, que não está na rua, não está falando com pessoas de caráter duvidoso, vamos dizer, que eu não vou usar a palavra, né? Então meio que regulava a discussão, mas não se dizer que não havia discussão, que não havia xingamento, que não havia troca de ofensas. A diferença é que a troca de ofensas era fechada dentro de cada um de um quarto. Somente os dois envolvidos na situação. Tanto que quando houve a ruptura, né, o divórcio dos meus pais, pegou a família inteira, inclusive os filhos, né, de surpresa. Porque o que nós entendemos de divórcio? Tem um preâmbulo, tem um antecedente, tem acontecimento, você vê brigas, você vê discussão, vê isso, vê aquilo, você vê uma série de situações não muito boas. Não foi o caso. Não que elas não tenham acontecido. Elas aconteceram, mas aconteceram fechadas entre quatro paredes. E que o meio social, seja familiar ou social, né, do geográfico, não estiveram presentes, não viram, mas aconteceu. Então, mas o que é isso? Descrição. Mostrar quem você é por dentro e por fora. E, de fato, eu volto a dizer, se você é uma pessoa que não se controla, se não tem controle sobre os seus temperamentos, eu sugiro que realmente vá procurar ajuda psicológica. Porque você pode estar escondendo uma doença dentro de você sem você perceber. Porque há uma linha muito diferente entre ser grosso, estúpido, mal educado, deselegante, de ter uma pessoa psicologicamente perturbada. É uma linha muito tênue, muito fina que separa uma coisa da outra. Então, o que torna algo grosseiro de algo problemático de ordem psicológica é somente um profissional da área que pode determinar. Porque você pode correr o risco de achar que tem um problema psicológico e o psiquiatra chegar, ou o psicólogo falar, não, você é grosso, você é mal educado mesmo. Cria vergonha, vai se educar como pessoa. Vai virar gente perante a sociedade, como dizemos assim, né, no português comum. Ou não, ou você realmente tem problemas psicológicos que precisam ser resolvidos na sua vida. De qualquer forma, a fórmula mágica para tudo isso é seja discreto. Se você está em situação ou vai estar diante de algum problema que pode trazer algum tipo de irritação, evite. Por exemplo, você quer pessoas que vivem com famílias que são perturbadas. Nossas famílias sempre tem algum problema, né? É um primo que é chato, um cunhado que é intrometido, o sogro ou a sogra que é estúpido, o irmão ou a irmã que é vingativo, rancoroso, invejoso. Se você se reúne com essas pessoas e você sabe que aquilo ali vai sair qualquer tipo de conversa, frase, qualquer tipo de piada de mau gosto que de certa forma vai te agredir diretamente, não vá. Dê uma desculpa, tô bem, hoje eu amanheci mal, tô com um problema no lumbargo, como lembra do pica-pau, tô com um problema no lumbargo, tá, uma saída pela esquerda, não vá. Porque nada paga, gente, a tua paz mental, psicológica, espiritual e social. É a mesma coisa os problemas políticos que nós estamos vivendo no país hoje. Vale a pena se estressar? Vale a pena ter uma dor de estômago? Ter uma, como é que fala? Refluxo? Ter um possível problema estomacal? Tirar teu sono por causa de perturbações políticas?
Tudo passa nessa vida. Mas você fica com os problemas causados, porque você traz isso para dentro de você. Igual paixões de clube também, tem gente que morre por causa de time. Time passa, jogo ganha-se hoje, perde-se amanhã. No outro dia tem outro jogo, ano que vem começa tudo de novo, e você fica lá, igual um toco lá. Quem passa mal é você. Enquanto que o personagem central também vai passar. E passa, tá? E passa. Tudo nessa vida passa. Cabe a cada um de nós entendermos esse ponto de intersecção, que é o principal. O que é um ponto de intersecção? É quando você sabe que o que está acontecendo e os personagens envolvidos, há uma dissociação ou não do depois. Porque se depois que passou há uma dissociação da crise e as pessoas continuam vendo suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido, e você está lá angustiado, porque você comprou uma briga que não era sua, você se envolveu em situação que não era sua, que não deveria nem ter entrado na tua vida, aí fica assim, peraí, então eu briguei por quê? Eu lutei por quê? Por que eu acabei me envolvendo numa situação de que, no final do processo, o único que saiu doente fui eu? Gente, não dá. Né? Então, fica para vocês pensarem. Somos barraqueiros? Somos pessoas de darmos barracos por qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer momento, não temos filtros? Se nós somos esse tipo de pessoas, vamos repensar os nossos comportamentos. Porque, querendo ou não, nós somos julgados, e muito, pelos nossos comportamentos. O que nós pensamos é problema nosso, mas o que nós fazemos publicamente deixa de ser problema nosso. Porque se afeta outras pessoas, ela entra numa outra ordem de pensamento. Porque quando você faz alguma coisa que prejudica apenas a você, e somente a você, ninguém está nem azul com isso não, filho. Você pode fazer o que você quiser, que ninguém está nem azul, não é a vida deles que está sendo atacada, não é a pessoa deles que está sofrendo, não é o corpo deles que vai sofrer a carga. Então eles estão um pouco se lixando para você. Agora, quando o negócio sai do pessoal e começa a ir para uma ordem social é quando envolve outra pessoa, tá? Aí o negócio muda de figura. Aí as pessoas afetadas vão procurar se defenderem. E se tiver que usar o peso da legalidade, elas vão. Então, fica a dica para vocês, meus queridos, se controlar. Se controlar para o seu próprio bem. Não é para o bem dos outros, não. Para o bem seu mesmo. Tá? Serem pessoas menos doentes, menos problemáticas, menos instáveis e, principalmente, vocês terão paz de espírito, físico, mental. Até a casa de vocês onde habitam irá mudar de ares se vocês são pessoas dadas à irritabilidade muito fácil, dadas a ser barraqueiros. Bem, esta foi o tema de hoje, uma discussão leve, mas ao mesmo tempo pesada, né? Sobre alguns comportamentos humanos. Nos encontraremos daqui a alguns dias no programa Mito pelo Lugar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see.